Hora, Pai, que ao abrir e fechar os lábios dele, Pai, a palavra possa ser pregada, o Senhor possa trabalhar neste lugar. Espírito Santo, que o Senhor possa, Senhor, operar da forma e da vontade que o Senhor quiser, Senhor. Enche o pastor Valdeir mais e mais, Pai, de sabedoria, discernimento e unção nesta noite, Pai. Enche ele, Senhor, como tu encheste Davi. Se apodera da vida dele, Pai, neste dia e nesta hora, Pai. Senhor, quero te pedir uma bênção especial sobre a vida dele, Pai. Cuida dele, Senhor Jesus, dá saúde, Pai. Para o teu filho, Senhor, pregar a tua palavra mais e mais. E que onde ele pisar a planta dos pés, Pai, ele venha ganhar por herança vindo da tua parte, Senhor. É assim que eu te peço. Já te agradeço pelas bênçãos recebidas nesse culto. Todas as bênçãos que receberemos por meio desta palavra, Senhor. Em nome do Senhor Jesus, amém. Amém. Glória a Deus. Amém. Louvado seja Deus. Quero saudar os irmãos com a paz do Senhor Jesus. Abra sua Bíblia no livro de Atos dos Apóstolos, capítulo 3. Atos dos Apóstolos, capítulo 3. Oh, glória a Jesus. Aleluias. Bendito seja o nome do nosso Senhor, queridos. Vivemos dias difíceis, mas Deus tem nos ajudado. Em Jesus. Louvado seja Deus. Glória a Deus. Todos acharam? Amém. Leiamos a palavra. Vamos fazer uma leitura responsiva bem bonita, porque é para Jesus, tá bem, queridos? Não é para o pastor, não, é para Jesus. E Pedro e João subiam juntos ao templo, à hora nona. Era levado um homem coxo de nascença, o qual foi o testemunho na porta do templo, com a mão para pedir nós que entravam. O qual, vendo a Pedro e a João, que iam entrando no templo, pediu que lhes desses uma esmola. E Pedro com João, fitando os olhos nele, disse: ore para nós. E olhou para eles, esperando receber deles alguma coisa. Eles, porém, lhe disse: não nem nada nenhum, mas o que eu tenho lhes dou. Em nome de Jesus Cristo, Nazareno. E, tomando-o pela mão direita, levantou, e logo seus pés e tornozelos se firmaram. E todo o povo viu andar aquele homem e louvar a Deus. Reconheceram ser ele mesmo que falava, assentado à porta formosa do templo. Se encheram de admiração e assombro, isso que lhe acontecera. Vamos ler todos nós juntos o versículo 6. E disse-lhe Pedro: não tenho prata nem ouro, mas o que tenho, isso te dou. Em nome de Jesus Cristo, o Nazareno, levanta e anda. Pode sentar no seu lugar. Louvado seja o nome do Senhor, queridos. Nós aqui estamos diante de uma palavra. Já peguei algumas vezes sobre essa mensagem, já ouvi também pregações. Mas todas as vezes que nós abrimos a palavra, ela vem renovada diferentemente. E nós podemos observar que aqui existia um homem que ele era aleijado desde o ventre de sua mãe. Ele não sabia o que era caminhar. E ele era colocado no templo. Alguém o levava. Mas se você for observar, ele só queria uma coisa: que ele recebesse dinheiro, esmola. Por que não pegavam e levavam ele lá para dentro do templo? Por que eles não levariam ele para dentro? Há muitos anos eles estavam ali. Colocavam ele para tirar o sustento, talvez até para a família, né? Porque aqui diz que ele era coxo desde o ventre de sua mãe. E esse homem, ele tinha família, com certeza.
Hoje nós vemos, às vezes, em muitos templos, às vezes, você passa em muitas igrejas, isso é muito, até em igreja católica, aí tem aquelas escadas, eu passo sempre ali, quando eu passo no centro de Caxias, eu vejo ali muitas pessoas, ali sentadas ali, pedindo esmola, mas eles não estão lá dentro, eles estão cá fora, porque eles querem algo diferente, eles querem sustento, mas ao saber que aquele que está lá dentro, aquele que pode realmente trazer para ele algo diferente, jamais alguém o levaria para lá. E aqui a Bíblia diz que simplesmente, eu acredito que realmente ele não tinha, nem Pedro e João não tinham nem prata nem ouro. E eles falaram a verdade: olha, eu não tenho nem prata, não tenho ouro, mas o que eu tenho é muito melhor. Querido, quando nós apresentamos Jesus para alguém, é a melhor coisa do mundo. É o que nosso querido amado Tiago Rodrigo falou aqui. Nós temos que ser presente, né? Em todos os lugares nós temos que ser visto. E uma coisa que foi bem colocada aqui: antigamente você conhecia um cristão, ele não precisava de estar com a roupa, o terno, não. Você passava por ele e você já falava: ali vai um cristão, ali vai um adorador, ali vai uma pessoa que realmente ele prioriza Deus na vida dele. Porque às vezes não é pela roupa, a essência de Cristo ela tem que permanecer em nós. Porque não é por muito você falar, não, é porque você tem que passar para as pessoas aquilo que você é, um testemunho de vida. Você tem que testemunhar, passar coisas que realmente você está vivendo. Nós não podemos passar aquilo que eu não vivo, eu tenho que passar aquilo que eu vivo. E aqui nós podemos observar que esses homens, esses dois estavam subindo ao templo. E quando eles estavam entrando na hora nona, para estar ali orando, esse homem estava ali necessitando de algo. Aí a Bíblia diz que ao mesmo tempo que ele se levanta, há uma coisa diferente. Ele não precisou de mais nada. Ele esqueceu o ouro, esqueceu a prata. Mas quando Pedro e João falou assim: olha, quando ele chegou, levanta e anda, em nome de Jesus o Nazareno. Queridos, eu imagino a alegria daquele homem, porque ele estava de fora, ele ouvia lá de dentro, né, louvores, palavras, mas ele não tinha como entrar. Eu acho, é porque ele era excluído da sociedade, por ser aleijado. E ao tempo que ele se levanta sobre os seus pés, ele entra correndo no templo, louvando a Deus. Queridos, que maravilha! Quando você vê uma pessoa que realmente ela abre o coração, quando ela aceita Jesus como Senhor e Salvador da sua vida. E uma palavra, quando você usa essa palavra, Jesus Cristo, ou seja, o Nazareno, você ora para as pessoas. Por exemplo, quando você ora, você não ora no seu nome, você ora no nome de Jesus, porque se você orar no seu nome, nada vai acontecer. É o que ele falou: eu não tenho prata, não tenho ouro, mas ele vou lhe apresentar algo diferente. Queridos, hoje nós temos vivido dias na terra difíceis, aonde nós não estamos mais acreditando em muitas coisas que acontecem. Tem pessoas que hoje, elas estão em cima de um altar, elas estão pregando, mas lá fora elas estão sendo charlatanas, amante de si mesmo. Às vezes até o dinheiro prende pessoas para não deixar ela abrir o coração para Deus. Ela chega, ela entra, Diago Santo falou que ela entra aqui, ela recebe, ao mesmo tempo ela prega e ela sai e não volta. Ela não tem um compromisso. E esses dois aqui, eles tinham um compromisso. Era dentro do templo e fora do templo. Na escada, quando eles iam subindo, eles avistaram. E eles já sabiam que aquele homem ia pedir dinheiro. Eles já estavam conscientes disso. Então, meus amados, nós temos que viver dias em nossas vidas de olhar para o próximo. Ver o que o próximo realmente está necessitando, precisando. Às vezes não precisa de muito, queridos. Eu costumo dizer que às vezes a pessoa está passando por um processo que ele não está precisando de muito. Às vezes um sorriso seu, você faz com que a pessoa se levante. Um abraço seu, você está ajudando uma pessoa.
É tão difícil, né? Quando você está numa situação difícil, está difícil, e você vai, e de repente você encontra uma pessoa que te dá um abraço, te dá um beijo. Eu costumo dizer, eu tenho um amigo meu, essa semana mesmo eu estive com ele, porque ele tinha um trailer. O pessoal chamava ele do abençoado, porque a madrugada dele era pregar para os cracudos, para os usuários de drogas. E você conversa com aquele homem, você vê Deus na vida daquele homem, um senhorzinho pequenininho. Você conversa com ele, você sente Deus realmente ali perto, ali próximo. Ele começa a falar de Jesus e você começa a observar e ver que os lábios dele começam a tremer e ele começa a chorar. Só em abrir a boca para ele falar de Jesus, queridos. Porque esse nome, querido, quando ele entra para mudar a história. Se não for para mudar a história, não adianta nada. Não adianta eu aceitar Jesus e viver uma vida, né, relapsa, relaxada. Não, eu tenho que viver Cristo na minha vida. Eu tenho que conquistar almas lá fora. E por onde eu passar, pessoas têm que ver que realmente eu sou um verdadeiro cristão. Nós não podemos ficar divididos com o mundo e a igreja. Você vê que hoje tem levitas, divide vários deles aí na mídia, pregadores, levitas, que dentro da igreja eles são uma coisa, lá fora. Eu estava ouvindo essa semana, foi ontem, o pregador falando sobre isso. O pregador que falava que às vezes a pessoa entrava pelas portas e queria que fizesse um corredor para ela passar. Uma cantora de renome, renomada, né? Cantora que tem uma posição. E eu gostei da atitude do pastor quando ele chega e fala, olha, fala para ela que tem as laterais para entrar e tem ali, mas tem um meio, que se ela quiser, ela vai passar no meio, porque Jesus, ele está no meio do povo. É no meio que ela tem que passar. E se não quiser, pode falar para ela que eu vou fazer o pagamento dela, pode deixar ela ir embora. Mas aqui não. Aqui que tem que priorizar aqui é Jesus Cristo. Quem tem que brigar é Ele. Então, meus queridos, essa é a postura do verdadeiro adorador, do cristão que serve a Cristo. Porque tem pessoas que hoje elas entram na igreja, elas pregam, falta pouco fazer, vai cair fogo do céu, apresenta até ouro. Tinha uma igreja perto de onde eu morava que as pessoas, ela era cheia, lotada a igreja. Aí era lotada, mas por que aquele povo ia em busca de quê? Em busca de bênção. Ah, vai cair ouro aqui, ó. Mentira de Satanás. E eles criam essa situação para poder trazer aquela aglomeração de pessoas. E não é bem por aí. Nós temos que entender que Jesus, ele quer mudar a nossa história. Quando eu aceito Jesus, eu preciso de falar, Senhor, para mim ficar como eu era, não adianta. Porque um dia eu falei para o Senhor, é para mudar a minha história. Eu sou um alcoólatra, dependente de algo, e eu entrei aqui hoje porque eu quero que o Senhor mude a minha história. Fez 29 anos agora em janeiro. Para a honra e glória do Senhor. Saí totalmente limpo, para nunca mais pensar em cigarro, bebida e mais nada, querido. Sabe por quê? Porque Deus tem que ser prioridade na minha vida. Eu não posso de maneira alguma deixar que nada venha tirar o meu contato com meu Deus. A essência tem que ser Deus na minha vida. Eu não posso fazer com que pessoas me vejam como uma pessoa que seja charlatão, enganador, mentiroso, sem caráter. Eu trabalho com eletrônica. Eu sou técnico em eletrônica. E às vezes acontecem uns acidentezinhos, né? Tipo tela, para você tirar uma tela de uma TV de 55 polegadas, 60 polegadas. E se você
não tiver com muita atenção, às vezes com muita atenção você não consegue arrancar, quando você vai tirar hoje, a parte que tem de uma televisão de 55 polegadas diante, é muito pixel que ela tem. Onde eles trabalham chips para poder trazer a imagem. E ali, se você não tiver cuidado, na hora de você tirar sozinho, que é uma tela imensa, você arrebenta um daqueles. Se arrebentar, você perde. Você não tem que contar a história para o cliente. Olha, quebrei, aconteceu aqui um acidente, e eu vou lhe pagar a TV. E sempre, olha, já aconteceu comigo. Esse ano passado foram 3 vezes. 3 vezes. Uma quebrou, a outra ficou. Montei, levei para casa do rapaz, ele levou, chegou lá, a televisão estava totalmente escura. Uma semana depois, eu não fiz nada na tela dela, só troquei as barras de LED. Ela foi funcionando e chegou lá o rapaz. A televisão deu um problema, pode trazer aqui, eu vou te pagar R$600. Vem aqui que eu te pago. Então esse é o cristão, querido. Nós temos que ter caráter. Nós não podemos ficar, cochear em 2 pensamentos. Tem que ser sim, sim, não, não. Para quê? Para quando eu precisar de usar esse nome, o nome de Jesus, a pessoa não fala, lá, está usando o nome de Jesus em vão, lá. Ele não vive nada disso. Ele está vivendo errado e está querendo usar o nome de Jesus. E é coisa linda, querido, como você para perto da pessoa, para você conversar com ela, e você sentir Deus realmente próximo de você, ali no meio, falando contigo. Porque nós temos que viver aquilo que Deus realmente quer que nós vivamos. Nós não podemos viver de qualquer maneira. Não podemos. Por isso que a Bíblia diz aqui, que esses homens, quando subiam, o homem que era desprezível, era colocado para receber o seu sustento de cada dia, o alimento, levar o seu alimento para casa. Alguém colocava, alguém ia buscar, com certeza, porque ele não tinha condições de entrar no templo. Então ele ia lá, pegava o dinheiro que ele tinha que pegar e saía. Eu já vi pessoas, querido, diante do Espírito Santo de Deus, colocando na perna fígado de boi para poder receber. Eu conheci a pessoa para receber esmola. Aí você imagina bem essa pessoa, colocava-se na perna assim, colocava um pano por cima e ficava pedindo dinheiro. E você sabe o que essa pessoa tinha? Vendida de casa no Gramacho. Ela ganhava dinheiro dessa maneira, tirando das pessoas, enganando o povo. Só que tem uma coisa, a cobrança de Deus, uma hora ela chega, uma hora vai chegar, porque a fatura vem, queridos. Você pode observar que a hora certa vem a fatura e você tem que pagar. Se você tem um cartão, você, por exemplo, tem um cartão, você vai ter que pagar. Mesmo que seja com juro, você vai ter que pagar. A fatura vai chegar, não vai ficar lá não, ela vai chegar para você pagar. Então, meus amados, aqui diz que é sobre a cura do aleijado. Versículo 8 diz aqui: e saltando ele, pôs-se em pé e andou e entrou com eles no templo, andando e saltitando e louvando a Deus. Que coisa linda! Pessoas que entram dentro da igreja: pastor, eu estou precisando de dinheiro, pastor, eu preciso disso aqui, pastor, eu preciso de um gás. Olha, eu entrei aqui, estou precisando de uma compra. Você dá, nunca mais você vê o indivíduo aqui. Você ajudou, você nunca mais vê. Um tempo atrás aqui eu não estava aqui não, mas eu vi através, da internet. Um camarada sem perna chegou, pediu. A igreja deu, foi feito cesta básica, depois ele pediu dinheiro para comprar gás para o pastor. Por que ele não pegou o que ele tinha recebido, 100 e poucos reais? Por que ele não pegou? Ele foi lá, foi comprar umas balas, os doces, o picolé e foi vender para poder ganhar mais dinheiro. Aí você lembra daqueles, os 3 que pegaram, que o seu Senhor falou assim: ó, você tem 1, você tem 2, você tem 3. Vai lá e ganha esse dinheiro aí.
Então tem uns que eles vão lá e gastam tudo. O outro vai lá, pega, faz alguma coisa. Mas tem um que enterra o dinheiro. Ele não vai em busca de ganhar mais. Não, ele enterrou o dinheiro lá porque pensou que ia nascer dinheiro. Não, porque senão eu gasto. Então, queridos, nós temos que viver realmente uma vida correta. E e todo o povo viu andar e louvar a Deus. E conheciam-no, pois ele era o que se assentava a pedir esmola à porta formosa do templo. E ficaram cheios de pasmo e assombro pelo que lhe acontecia. Não é para menos, né, queridos? Tu imagina bem uma pessoa que está ali sentada por longos anos, de repente ela entra no templo, louvando e adorando a Deus. Aí quantos crentes estavam lá dentro? Imagino eu, a quantidade de pessoas que estavam ali dentro. Será que não podia chegar e trazer uma palavra para aquele homem também? Cadê eles? Levanta e anda em nome de Jesus Nazareno. Cadê? Não, tinha que ser aqueles dois ali. Tinha que ser os dois, Pedro e João. Tinha que ser os dois. Então, querido, que nós possamos ser como Pedro, como João, que possamos, ganhar alma. O pastor estava falando aqui acerca da nossa nova igreja, Rodrigo teve lá ontem, fez alguma coisa ali, tá vendo? O presbítero Marcos levou até um churrasquinho para nós lá. Churrasquinho, uma bênção. Tomamos um mineirinho. Então, querido, nós estamos abrindo uma nova porta. Deus está abrindo uma nova porta que não nos custou nada. É só você andar em obediência a Deus. Alguma coisa a pastora viu no Ministério Crescendo com Deus. Alguma coisa ela viu. Então nós temos que ser nos corretos. Temos que ser realmente, andar na obediência do Senhor, como o pastor Rangel sempre prega aqui. Aí a pessoa fala, essa igreja era para estar cheia. Sim, mas não está. É você que tinha que estar aqui para ouvir. Era eu que tinha que estar aqui para poder receber de Deus. Porque não adianta uma igreja cheia, mas ela está inchada. A igreja não tem uma base, na palavra, não tem uma palavra que chega para poder confortar o coração dos irmãos. Porque hoje você entra em alguns lugares, você tem lá mensagem para massagear o seu ego. E aqui nós pregamos a verdade, anunciando a verdade. Como nosso querido falou aqui, nós temos que viver. Nós não podemos, de maneira alguma, ser diferente, dos que estão aqui dentro. Nós temos que ser igual. Eu costumo dizer que nós aqui somos galho de uma árvore. Essa árvore é Jesus. João capítulo 15. Então, meus queridos, nós temos que andar em união, em conformidade. Então, olha, amanhã às 3 horas, Rodrigo vai estar lá, não vai? Amanhã, a partir das 3 horas? É amanhã ou terça? É capaz de chegar lá com as 4. Tá, isso. Se tiver alguém aqui, queridos, que possa dar uma forcinha, porque nós vamos inaugurar na quarta. Na terça, vai ter mutirão de limpeza na terça-feira, de tarde, para poder limpar tudo direitinho, a salinha lá em cima, deixar tudo bonitinho para a inauguração. Isso vai ser para inaugurar, porque depois nós vamos aumentar a parte de fora. Vamos colocar uma parede para aumentar a igreja. Para colocar o ar-condicionado, que o pastor tem vai colocar um ar-condicionado também, de 24 mil BTU lá, para poder, porque lá é quente. Lá é quente, é baixinho, lá é quente. Então, queridos, fique com essa palavra. Guarda no teu coração. Entenda que nós temos que fazer a diferença. Não podemos ser qualquer pessoa. Temos que sermos pessoas de Cristo, pessoas vistas como nós devemos de ser. Não como aqueles que andam enganando, andam vivendo uma vida de qualquer maneira. Amém, meus amados? Que Deus abençoe em nome de Jesus a vida de cada um.